Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva e mais uma vez estou aqui para trazer uma pré-aula, um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, uma lição especial da classe Jovens e Adultos neste terceiro trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que traz o tema O Despertamento Renova o Altar. Nós temos a certeza de que as lições bíblicas deste terceiro trimestre estão sendo uma bênção para as nossas vidas. Nós estamos estudando o livro de Esdras, Neemias, aprendemos também acerca da história de Daniel, que de fato fez parte aí deste despertamento, deste avivamento, orando a Deus, buscando na palavra do Senhor acerca da quantidade de anos que o povo ficaria no cativeiro. E hoje nós iremos entender um assunto muito importante acerca de se levantar o altar para poder assim executar os trabalhos de Deus aqui na terra. Devemos entender que com o altar quebrado, nós não conseguiremos efetuar a obra de Deus com excelência, conforme tudo aquilo que Ele tem nos ordenado, nos chamado, nos comissionado a fazer. A nossa lição tem um objetivo geral, que é identificar e caracterizar o verdadeiro despertamento espiritual. O pastor Eurico, ele tratou aqui no terceiro ponto acerca das imitações de avivamento. Nós iremos entender que nunca foi tão atual, certo, para os nossos dias, esta questão desta imitação, dos excessos no meio que se diz pentecostal. Nós vamos entender hoje uma palavra muito boa no tocante a isso. E o ponto central da lição diz: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Amém? Nós temos a certeza de que Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Eu costumo dizer que Cristo não passou a existir por causa da Bíblia. A Bíblia foi escrita por causa de Jesus. A Bíblia é o livro da vida de Jesus. O Antigo Testamento, os profetas, os Salmos, todos estes livros foram escritos para revelar, em uma revelação progressiva, a Cristo. E nos Evangelhos nós aprendemos na plenitude que Cristo de fato era aquele de quem falou a lei, os salmos e os profetas, como ele mesmo disse. Eu tenho aqui uma introdução para trazer a você, certo? Que diz assim: quase que imediatamente depois de chegar à nova terra, os exilados que retornavam construíram um altar. O primeiro ato, o primeiro feito dos exilados, daqueles que estavam na diáspora, foi retornar a sua adoração no altar, oferecer sacrifícios a Deus. O povo começou a adorar a Deus com sacrifícios antes mesmo da fundação do templo, ou seja, antes deles lançarem o alicerce do templo, eles levantaram o altar. Logo aqui, de antemão, de inicial, nós aprendemos e percebemos essa questão do altar, que antes deles lançarem as bases do novo templo, que seria levantado no mesmo lugar do templo suntuoso de Salomão, que fora destruído por Nabucodonosor, eles levantam um altar. Olha só, depois de anos no cativeiro, eles haviam aprendido a sua lição. Agora, eles sabiam que Deus não oferece proteção especial a quem o ignora. Nós aprendemos que o povo fora para o cativeiro porque de fato ignorou a Deus, certo? Começou a brincar com as coisas de Deus e Deus, ele permitiu que a Babilônia adentrasse a nação de Israel e conduzisse o povo cativo para o cativeiro. Quando o povo retorna do cativeiro babilônico, eles retornam com a lição aprendida. Querido, muitas das vezes Deus ele permite acontecer muita coisa contrária, muitos infortúnios na nossa vida, para que venhamos aprender a lição de que se nós não colocarmos Deus em primeiro plano, se nós não buscarmos a Deus, não adorarmos a Ele, não uma adoração de lábios, mas de coração, de fato, brechas serão abertas
e infelizmente nós estaremos aí à mercê do inimigo. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles tinham sido levados pelos babilônios quando eram relativamente fortes. Aqui, certo, no retorno já do cativeiro, eles eram poucos, fracos e estavam cercados de inimigos. Na lição que vem, nós vamos aprender que houve uma grande oposição, certo, na reconstrução do templo, porque foi parada, e na reconstrução da muralha por causa desses povos que estavam em redor ali da Terra Santa de Jerusalém. Então preste atenção, eles estavam fracos, ou seja, eles perceberam a importância de obedecer e confiar no poder de Deus. E essa era a ocasião em que eles se encontravam. Eles, de fato, entenderam de que se eles não confiassem em Deus, não adorassem a Deus, eles estariam novamente suscetíveis aos povos que estavam ao seu derredor. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui é: se quisermos a ajuda de Deus, quando empreendermos grandes tarefas, devemos fazer com que nossa principal prioridade seja permanecer perto dele. Então, levantar o altar significa voltar para perto de Deus em sacrifício, em adoração e depositar a nossa confiança nele. E com isso nós vamos trabalhar o primeiro ponto da nossa lição, que é: o despertamento conduz o homem ao altar. Nós vamos entender que todo despertamento, todo avivamento conduz o homem ao altar de Deus. Um despertamento que não conduz você ao altar de Deus, à vida de oração, de comunhão, de leitura e prática das Escrituras, de piedade, de fato não é um avivamento genuíno produzido por Deus. Nós já aprendemos que quem produz o avivamento é Deus, mas ele conta comigo, conta com você. O avivamento ele é sinérgico, ou seja, tem o trabalhar de Deus e tem o nosso cooperar para que o avivamento venha a acontecer. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é a questão do significado de altar, biblicamente, certo? Então preste atenção, o altar, né, era uma mesa feita de madeira, de terra ou de pedras, sobre a qual se ofereciam os sacrifícios. Você pode ler Êxodo capítulo 27, verso 1, Deuteronômio capítulo 27, versículo 5. Os altares de madeira eram revestidos de algum material e tinham pontas, ou seja, chifres, nos 4 cantos. Você pode ler Levítico capítulo 4, versículo 25. Uma coisa importante: os fugitivos ficavam em segurança quando corriam e se agarravam a essas pontas. Tem uma referência em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28. Havia também o altar do incenso, que ficava no lugar santo do tabernáculo. Isso está em Êxodo, capítulo 30, do verso 1 ao 10. Uma coisa que eu quero destacar aqui, já de antemão, de que a cruz do Calvário foi o altar do holocausto da nova aliança. Nós vamos entender que há essa tipologia desse altar aqui do Antigo Testamento, há uma relação, um apontamento para a cruz do Calvário. Então, a cruz de Cristo foi o altar do holocausto da nova aliança. Uma coisa que nós devemos entender é que os animais eram imolados nesse altar, o sangue era derramado, era uma forma de substituir a culpa do homem pecador. O pecado era encoberto, não tirado. Jesus, de fato, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como está em João, verso 1 e 29. Então, todo esse rito aqui do Antigo Testamento, especialmente do altar do holocausto, do tabernáculo, apontava para o Calvário. Cristo seria o Cordeiro que nos substituía, ou seja, a morte vicária de Cristo seria no nosso lugar. Amém? Então vamos lá, o primeiro subponto diz: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você, aluno, professor, superintendente que me acompanha, é que aqui no canal, a pré-aula, o subsídio, eu estou comentando o comentário da lição, né? Triste do professor que chega domingo de manhã diante da sua classe e somente lê o comentário que já foi feito aí pelo comentarista, né? O comentário da lição é um esboço, devemos ensinar o que está na lição,
sem fugir de lá, né? Tem professor que foge, vai contar história, vai contar experiência, embora que conte alguma coisa, mas que tenha a ver com a aula, certo? Que traga aí um cunho de ensino e, de fato, venha contribuir para o entendimento dos alunos. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é um comentário em cima do comentário da sua lição. Amém? Então, vamos lá. O comentário aqui do tópico, do primeiro subtópico, o judeu sentiu a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Diz assim: neste ponto da lição, nós aprendemos que os judeus retornavam do cativeiro com o propósito como nação e seu compromisso de servir apenas a Deus. Eles sabiam que estavam rodeados de inimigos, temendo que pudessem ser atacados por esses novos vizinhos, ou seja, por esses povos vizinhos, um grupo mestiço, que eram esses povos, cujos antepassados haviam sido conquistados pelos assírios, era o Reino do Norte, certo? Que foi misturado aí, se tornando os samaritanos posteriormente, eram estrangeiros que haviam sido forçados a se estabelecer em Israel. Nós sabemos que com a divisão dos reinos, das tribos, né? Nós entendemos que ficou o Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com a capital Samaria e Reino do Sul sendo Judá, a capital Jerusalém. Então, Reino do Norte, Israel, Samaria, e Reino do Sul, Judá, sendo a sua capital Jerusalém. Estrangeiros haviam sido forçados a se estabelecer em Israel, o Reino do Norte, depois que Israel foi derrotado e seu povo levado em cativeiro, em 722 a.C. Algumas pessoas reassentadas em Israel haviam migrado para o sul, perto de Jerusalém. Passou pela cabeça deles, eles pensaram que com o retorno dos judeus para o Reino do Sul, eles estariam ameaçados de estarem naquela terra, certo? Por isso, isso vai causar o quê? Uma revolta naquelas pessoas que estavam em redor ali e também um medo nos judeus que regressaram do cativeiro. Uma coisa que eu quero destacar aqui: por causa disso, dessas pessoas que estavam próximas ali ao reino de Judá, os judeus edificam o altar que simbolizava a presença e a proteção de Deus. Grave bem isso aqui: oferecendo sacrifícios contínuos, pois eram essenciais, porque demonstravam que o povo estava buscando a orientação de Deus, consagrando-se outra vez para a vida que ele ordenava e pedindo-lhe diariamente o perdão dos pecados. Então, com a ameaça desses povos que estavam bem próximos ali do Reino do Norte, certo? Por que não dizer do Reino do Sul, da terra de Judá, de Jerusalém, eles levantam o altar, certo? Simbolizando ali a presença e a proteção de Deus. Um crente com o seu altar em ordem, ele pode ter a certeza que, embora haja inimigos ao nosso redor, a Bíblia diz que Satanás anda em nosso derredor, bramando 24 horas como leão, buscando a quem possa tragar. Porque um crente com o seu altar em ordem, ao seu redor habita a presença de Deus. Ele está guardado, ele está protegido por Deus. E o segundo subtópico do primeiro ponto diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Neste ponto, vale ressaltar uma questão muito importante, preste bem atenção. Porque a construção do templo do Senhor começou antes mesmo que o muro da cidade. Nós vamos aprender aqui que eles levantam o altar, depois eles vão lançar as bases, os fundamentos do novo templo, certo? E depois a muralha vai ser levantada. Nós observamos que há aqui um ensinamento para nós extrairmos deste acontecimento. O templo era usado com propósitos espirituais, o muro com propósitos militares e políticos. Grave bem isso aqui. Deus sempre havia sido o protetor da nação e os judeus sabiam que nem mesmo a mais forte parede de pedra poderia protegê-los se Deus não estivesse com eles. Olha só a importância de, primeiramente, levantar o altar, cuidar da parte espiritual, o altar, posteriormente o templo, para depois as muralhas, porque eles entendiam que, de fato, a proteção maior era de Deus.
que não adiantava levantar os muros com o altar quebrado e o templo sem estar edificado. Isso é importante nós destacarmos aqui, porque eles sabiam que colocar a vida espiritual em ordem, restaurar o altar, era uma prioridade superior a de assegurar a defesa nacional. Então eles entenderam que colocar o altar em ordem, certo? Levantar o templo para adoração a Deus, sacrifícios, né? Vida de adoração, de comunhão, culto coletivo, estudo das escrituras, de fato era superior à construção das muralhas. Isso é importante. Nós entendemos que a nossa verdadeira segurança não vem das coisas terrenas, não vem da muralha da nossa casa, né? Não vem muitas das vezes daquilo que nós achamos que nos protege materialmente. A nossa segurança, ela vem de Deus. Eles entenderam muito isso aqui, certo? Por isso o avivamento começa com a reparação do altar, sendo ele de forma individual, cada um de nós, certo? Vida devocional de cada crente, como a vida coletiva, a igreja. Há uma palavra que diz que se cada morador, cada cidadão de uma cidade varrer a frente da sua casa, varrer a calçada da sua casa, daqui a pouco toda a cidade estará limpa. Então, no avivamento, quando cada crente faz a sua parte, a igreja de Deus, ela vai estar coletivamente de altar levantado e avivada na presença de Deus. Uma importante lição nós extraímos aqui deste segundo subtópico. E ainda aqui nesse ponto, o comentarista, ele cita alguns acontecimentos na história bíblica que houve a necessidade de reparar o altar para um agir de Deus no meio do povo. Por exemplo, ele cita o profeta Elias no Monte Carmelo. Quem não conhece a história, certo? Nós aprendemos com este acontecimento que, para haver fogo de Deus sobre nossas vidas, o altar não pode estar desmantelado, né? Elias repara o altar, certo? Elias coloca ali o sacrifício e a Bíblia diz que ele ora e desce fogo do céu. Uma lição importante. E o segundo exemplo que ele coloca, o piedoso rei Ezequias. Quando Ezequias assumiu o trono, a sua primeira atitude, preste bem atenção, foi uma reforma religiosa, estabelecendo o culto e a manifestação e ministração dos sacrifícios, certo? Oferecidos pelos sacerdotes no altar de Deus. E uma coisa importante, seguindo o modelo bíblico, o culto, a reforma religiosa realizada pelo rei Ezequias, ela seguia o padrão bíblico, certo? Nosso altar deve ser levantado de acordo com os moldes da palavra. Nós temos que entender que nesta palavra aqui existe todo o guia, existe toda uma direção para que nós venhamos ter um altar levantado, aceso, em chamas, na presença de Deus. Outra coisa que eu quero destacar aqui neste ponto é a questão de alegria do povo por poder voltar a sacrificar ao Senhor. O despertamento produz gozo em nós, em apresentar sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Celebraram a festa dos tabernáculos, uma festa que durava 7 dias. Isso está em Levítico, capítulo 23, você pode ler do versículo 33 em diante. Durante esse período, o povo habitava em tendas. Esta festa lembrava o povo da proteção anterior de Deus e da sua orientação no deserto. Uma das principais festas que o povo judeu realizava era a festa dos tabernáculos. E nós aprendemos que eles entendiam que, quando eles celebravam essa festa, como cita o comentarista, eles entendiam o contínuo amor de Deus por ele, certo? O amor de Deus que fora com os seus antepassados no deserto, que habitavam em tendas, e agora com o regresso do cativeiro. Era motivo de se jubilar ao Senhor. E por último, nós aprendemos neste ponto que o culto a Deus havia começado. Uma coisa que eu quero destacar aqui e enfatizar: não pode haver culto genuíno com o altar quebrado. Não tem fogo, alegria e serviço a Deus. Nós precisamos, antes de tudo, reparar o altar para que nosso culto não seja de lábios e aparências, mas sim de coração. Lembremos que o altar bíblico espiritual não é o púlpito do templo, irmãos, né?
Muitos trazem como sagrado demais a questão do púlpito da igreja, do altar da igreja, só que, biblicamente, aplicando espiritualmente na nossa vida, este altar aqui que nós vamos extrair o ensino, não é, de fato, o púlpito do templo, onde se canta, prega. O verdadeiro significado de altar é nosso sacrifício contínuo, é nossa oferta, é nossa comunhão diária para com Deus, onde desfrutamos de sua presença e de sua proteção em nós e por nós 24 horas por dia. Eu costumo dizer que o culto do crente não é só no templo, não. O templo é um momento do ajuntamento coletivo, é mais gostoso, estamos ali perto, dando glória a Deus, aprendendo as escrituras, ofertando, celebrando os sacramentos, mas o nosso culto, ele é 24 horas por dia. E com isso nós chegamos no segundo ponto da nossa lição, que trata o seguinte tema: Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. Neste ponto, podemos trazer a tipologia do altar do Antigo Testamento, que apontava para o Gólgota, o local da crucificação de Cristo. Eu falei no início da lição que há uma tipologia desse altar de sacrifício de holocaustos do Antigo Testamento, certo? Que poderia ser uma mesa de madeira, que poderia ser de pedra e, posteriormente, de madeira, revertido de bronze ou de cobre, como era o altar do holocausto ali do tabernáculo, o primeiro móvel, quando se passava pela porta, certo? Já tinha um apontamento ali, uma tipologia, a saber, toda a mobília do tabernáculo, os rituais, as cortinas, as estacas, as vestes dos sacerdotes, tudo que acontecia ali apontava para Cristo e para a sua morte vicária na cruz do Calvário. Então vamos entender. No altar dos holocaustos, nós vamos entender, vou trazer aqui o exemplo do tabernáculo para você continuar enfatizando, as vítimas inocentes, os animais, eram sacrificadas no lugar do homem que pecava. Você pode ler Levítico, capítulo 1, versículo 5. O sangue do animal era derramado e havia uma troca de culpa. Esse rito apontava para a cruz, o lugar onde foi cumprido de uma vez por todas tal realidade. Nela, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho unigênito do Pai, foi sacrificado por nós. Como está em João, capítulo 1, versículo 29, você pode ler João, capítulo 3, versículo 16, que é o textuário da Bíblia Sagrada. Uma coisa que é preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Você pode ler Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus para todo o mundo. Uma coisa que é enfatizada pelo comentarista da lição, e eu quero bater nessa tecla porque é importante, é a questão da expiação ilimitada, universal de Cristo. Jesus não morreu por um grupo pré-selecionado pelo Pai. Não, nós pentecostais não cremos nessa linha teológica, certo? Dessa eleição, desta dupla predestinação fatalista, não. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Nós interpretamos a palavra mundo em João 3:16, certo? João 3:16, eu vou abrir, eu citei há pouco, mas é importante ler esse texto, muito importante. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, mundo aqui no grego significa todos os homens, todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós pregamos e cremos nisso aqui, que biblicamente a morte de Cristo ela foi universal. Cristo morreu por todos. Tem outro texto aqui em Atos, capítulo 10, versículo 34, eu vou fazer menção também. Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Olha o que nos diz a Escritura. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor
de todos, certo? E aqui o 34 diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós cremos na expiação ilimitada. Atos capítulo 17, versículo 30. Vou ler mais um texto para ter mais base. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? Então a morte de Cristo, o altar do holocausto chamado Calvário, foi de fato aí por todos os homens a morte de Jesus. E assim, querido, nós vamos adentrar no primeiro subtópico desse segundo ponto da nossa lição, que é: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo. Esse ponto aqui é importante. Nós aprendemos aqui que nós identificamos nesta lição algumas doutrinas. Por exemplo, nós vamos tratar aqui a Trindade, certo? A Trindade bíblica, que também é defendida por nós. A Trindade é bíblica. Isso passou por muitos concílios no decorrer da história da igreja e, de fato, lendo e estudando as Escrituras, desde o Antigo Testamento ao Novo, nós aprendemos e apregoamos biblicamente a questão da Trindade. E eu quero trazer aqui o conceito de Trindade para você rapidamente. Vamos lá. A Trindade cristã. A doutrina cristã da Trindade a palavra Trindade vem do latim, que significa trinitas, ou seja, tríade, de trinos, ou seja, tripla. Define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipostases: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, essência ou natureza. Então nós vamos aprender aqui que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuou ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos tratar aqui primeiramente o Pai, depois vamos tratar a questão do Filho e depois a questão do Espírito Santo. É um ponto muito importante para extrairmos aqui uma lição muito boa para a nossa vida. Vamos lá. O Pai Celestial, letra A. Antes da fundação do mundo, o mistério oculto em Deus foi revelado. Efésios capítulo 3, do verso 6 ao 9. Nós aprendemos essa questão aqui do mistério que estava oculto em Deus, a igreja, o plano de salvação, na carta aos Efésios, o estudo do trimestre passado. Algumas igrejas estão estudando novamente devido não ter tido aí a escola dominical devido à paralisação da pandemia. Continuando, o plano de salvação estava oculto em Deus, o Cordeiro foi morto por Deus antes da fundação dos tempos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B. Olha só a atuação do Pai aqui no Calvário, certo? Nesse altar do holocausto do Antigo Testamento que apontava para o Calvário, que foi de fato aí o sacrifício único. De uma vez por todas, Cristo morreu e pagou aí a nossa culpa. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B. Diz assim: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou ler o versículo completo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, nesses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, querido, antes do haja luz, lá em Gênesis capítulo 1, Deus já havia dito antes da fundação dos tempos, haja cruz. Olha só o mistério. O plano de salvação não foi pós-queda. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Nós devemos crer nisso. Aí você pergunta, por que, irmão Luciano? Porque Deus, na sua presciência, já sabia que o homem poderia falhar. Por isso, a obra de redenção estava esboçada na mente de Deus. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Preste bem atenção. Eu li um livreto, escrito pelo teólogo John Piper, o teólogo americano. Apesar de Piper ele ser reformado, certo? Nós temos atribuído dele, da sua literatura, muita coisa boa. E, de fato, esse livreto que tem como tema Deus deseja que todos sejam salvos, é uma interrogativa, Piper fala sobre isso. Ele diz que a terrível morte de Cristo foi vontade e obra de Deus Pai,
certo? A vontade de Deus esteve bastante envolvida nos acontecimentos que levaram seu filho à morte na cruz. Deus julgou apropriado aperfeiçoar, por meio de sofrimentos, o autor da salvação nossa, certo? É importante entender que o Pai esteve totalmente envolvido com a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. E assim, nós chegamos à letra B aqui do comentário, que vai falar agora sobre Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá. Aqui aprendemos que o Filho entregou-se voluntariamente na cruz, né? A entrega de Cristo, ela foi voluntária. Sendo o Cordeiro a oferta, o substituto da humanidade se faz maldição por nós. Ele se fez maldição por nós, porque ser crucificado era um sinal de maldição, loucura, para os que presenciaram. Por que os romanos, os gregos, até os judeus que estavam ali, tiveram a morte de Cristo como loucura e não creram que ele era o Cristo por ser crucificado em uma cruz? Primeiro, quem era crucificado era sinal de maldição. Então, ser crucificado era sinal de estar amaldiçoado. E segundo, como era que um Deus, criador de todas as coisas, se submeteria a ser julgado pela criatura, a ser maltratado pela criatura e ser crucificado pela criatura? É por isso que, para os homens, para os ímpios, o homem natural, a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós, os crentes, que já fomos trabalhados pela graça de Deus, já tivemos a nossa mente iluminada, é poder de Deus, né? É importante destacar isso aqui. E uma coisa, na cruz, Cristo foi o culpado, ou seja, ele tomou o nosso lugar. Assim como o animal, o cordeiro, era imolado no Antigo Testamento, substituindo o pecador, certo? Que ia diante do sacerdote, confessava a sua falha, levava um animal sem ruga, sem mácula, e era oferecido ali. Havia uma cerimônia de transferência de culpa, uma oração, em que o culpado colocava a mão sobre a cabeça do animal. Cristo agora se faz culpado, ele toma o nosso lugar, certo? É importante destacar isso aqui. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que Cristo, ele sendo 100% homem, 100% Deus, o doutor Alderino Nelson Rocha, ele diz em um dos seus comentários que no Calvário, Cristo, ele foi o culpado, né? Ele nos substituiu. Cristo na cruz, ele foi a oferta, ele foi o cordeiro. Cristo na cruz, ele foi o ofertante, ou seja, o sumo sacerdote, e também ele foi na condição de Deus, ele recebeu a oferta. Glória a Deus por isso, né? Que revelação tremenda é essa. Então, Cristo foi o culpado, Cristo foi a oferta, Cristo foi o ofertante e Cristo, como Deus, recebeu a oferta. E com isso, nós chegamos agora à letra C do comentário e vamos tratar sobre a atuação do Espírito Santo, certo? Na morte expiatória de Jesus. O Espírito Santo, é claro que nós lemos a atuação do Espírito Santo nos evangelhos. Ele atuou ativamente no ministério terreno de Cristo, né? Ele ajudou o Filho de Deus a vencer todos os obstáculos. Ele conduziu Jesus em todas as etapas do seu ministério, certo? Quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 1, olha só o que diz a Escritura Sagrada. Mateus capítulo 4, versículo 1, como Cristo tinha uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Você pode ler essa referência diante dos seus alunos aí, que é importante destacar isso aqui. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Certo? É melhor, irmãos, nós estamos em um deserto, conduzidos e sendo acompanhados pelo Espírito Santo, do que estar em um jardim, em um bom lugar, conduzidos e acompanhados pelo inimigo de nossas almas, certo? Deserto que o Espírito Santo conduz é deserto que haverá livramento, providência e companheirismo do Espírito Santo conosco. Então Cristo, ele teve o seu ministério
todas as etapas da sua vida, ele fora conduzido pelo Espírito Santo. Desde o início do seu ministério, aqui em Mateus capítulo 4, ao Gólgota, no final do seu ministério. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui é que Jesus fez a obra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Nós vamos entender que a igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo nós não temos combustível, a lâmpada está apagada. Não há despertamento sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo para nos ajudar, cooperar conosco nesta obra tão importante. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que da mesma forma que Jesus precisou da unção do Espírito Santo, que ele realizou as obras que o Pai o enviou a realizar, como diz aqui o texto, onde ele curou, ele fez o bem, ele libertou as pessoas dos espíritos malignos. Aí imagine nós, a igreja, nesse presente século. Nós devemos entender que da mesma forma nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para realizarmos, cumprirmos a nossa missão na terra. A igreja é um organismo vivo que se move devido à presença do Espírito Santo em seu seio. E com isso nós chegamos ao segundo subponto desse segundo ponto, que trata do seguinte tema: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Uma coisa importante que eu já quero destacar aqui é que o Espírito Santo ele quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. O mesmo Espírito que revelou Cristo nas Escrituras para os escritores, os 40 homens que escreveram a Bíblia Sagrada, certo? Que receberam a inspiração para registrar aqui, para que o cânon fosse fechado e hoje nós tivéssemos aqui 66 livros, que é apenas uma Bíblia. O mesmo Espírito que revelou a eles a Escritura é o mesmo Espírito que hoje ilumina o nosso entendimento para entender, para compreender a Escritura, ainda mais a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse ponto da lição aqui, nós vamos falar sobre o Espírito que revela, o Espírito que ensina, e o Espírito que explica e o Espírito que penetra. Amém? Então vamos lá. O Espírito que revela. O homem por si só, sem o auxílio do Espírito Santo, é incapaz de compreender as coisas de Deus. Devemos entender que o homem por si só, ele não consegue compreender as coisas de Deus e se chegar a Deus por sua conta. Essa heresia pelagiana já foi refutada há muito tempo, graças a Deus por isso, né? Nós entendemos aqui que, entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus, certo? Parecem loucura a esses a pregação da cruz, certo? Porque somente aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nos diz assim a Bíblia: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então é necessário que, através da graça preveniente, venhamos ter a mente iluminada e nossos olhos espirituais abertos para entendermos a questão da cruz, a questão da vitória de Cristo no Calvário, certo? É somente através da ação do Espírito Santo. Eu vou citar aqui mais um exemplo encontrado em Atos, capítulo 16, versículo 14, certo? Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Nos diz assim a Bíblia: uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus, e quando nos ouviu, Lucas escrevendo, porque ele estava presente, Lucas foi quem escreveu Atos, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Atos capítulo 16, versículo 14. O Espírito Santo nos revela o triunfo de Cristo no Calvário sobre Satanás. Amém? Então, quando Paulo ali, certo, prega
a Bíblia diz que Lídia estava ouvindo e o Senhor abriu o seu coração, ou seja, o véu da ignorância foi tirado e ela passou a entender e aceitar tudo que Paulo estava falando. Querido, o pregador, o professor, sem o auxílio do Espírito Santo, não chegará a objetivo nenhum. Eu costumo dizer que nós levamos a palavra ao seu ouvido, mas o Espírito Santo leva ao seu coração. Ele tira este véu, certo? E revela as verdades de Cristo, ainda mais a morte vicária de Cristo no Gólgota por nós. E assim, nós chegamos ao próximo ponto que trata: o Espírito ensina. Glória a Deus por isso. João capítulo 15, versículo 26 está escrito: porém eu enviarei o Consolador a vocês, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai para vocês e testemunhará. Ou seja, o que é uma testemunha? É alguém que presenciou um fato, é alguém que tem segurança naquilo que vai falar, é alguém que vai passar uma notícia, é alguém que vai reproduzir algo que ele aprendeu, é alguém que vai ensinar. Certo? Testemunhar. O que nós somos? Testemunhas de Cristo. O que uma testemunha de Cristo faz? Ele apregoa, conta a história de Jesus, anuncia o Evangelho. Então o Espírito Santo, Jesus está dizendo aqui, ele virá do Pai para vocês e testemunhará a meu respeito. Como estamos tratando de uma lição da Escola Bíblica Dominical, é importante ressaltar que, embora eu, você, podemos ser dotados de conhecimento e o dom do ensino, mas o maior professor da igreja é o Espírito Santo. Eu deixo bem claro isso, né? Ele é quem abre o leque da revelação e nos ensina as verdades contidas na palavra, assim como ensina ao homem ímpio o real significado do Calvário. Já dizia Martinho Lutero, o grande reformador, a compreensão adequada das Escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo nos ensina acerca da palavra e ainda mais do significado da morte de Cristo na cruz do Calvário, que muitos mestres da lei não entenderam. Hoje nós temos a Bíblia e temos o auxílio do Espírito Santo para aprender concernente a este fato. Querido, e assim chegamos ao terceiro ponto, ainda tratando do Espírito Santo, e aqui diz, o Espírito explica. O Espírito Santo, ele nos explica quem é Jesus verdadeiramente, a sua obra e a sua morte na cruz e ressurreição, e o plano de salvação integral. Nós aprendemos que ele foi enviado para nos explicar, de fato, o significado da morte de Cristo, certo? Na cruz, o plano para nos salvar, como eu já citei. E uma coisa que o comentarista trata aqui é acerca do brado de Cristo na cruz, quando ele vai concluir a sua obra, quando ele diz está consumado, né? Esse título, ele provém da expressão grega tetelestai, que no original significa está terminado, está totalmente pago, sendo estas as últimas palavras que Jesus disse momento antes de morrer na cruz. Então o Espírito Santo nos explica que quando Cristo dá este brado, tetelestai, no grego, está consumado, está pago, está terminado, Cristo está dizendo, eu concluí o plano de salvação na cruz. Eu paguei a conta da humanidade. Somente o Espírito pode nos explicar com clareza este fato. Nós damos glórias a Deus por isso. Graças a Deus porque tivemos já esta explicação em nossa mente e entendemos que este grito era o grito da nossa dívida paga, que não foi paga com euro, não foi paga com dólar, não foi paga com real, com ienes, com libras, foi paga com o sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. E para concluir essa parte, ainda temos aqui o Espírito Santo penetra, né? Aqui, neste ponto da lição, o comentarista ele está falando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, né? Aprendemos que ele já citou aqui a Trindade divina e agora está falando aqui, enfatizando muito da ação do Espírito Santo na questão do Calvário, de nos explicar, de nos ensinar, de também nos revelar esta grande verdade
e vamos entender essa questão do penetrar do Espírito Santo. Como o resplendor de luz que penetra até no íntimo do homem, assim é a obra do Espírito Santo. Sem essa iluminação prévia, o homem por si só não tem condições de ser despertado e levado ao arrependimento. Não, sem essa luz não tem como. Sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos levados ao arrependimento. O homem não pode se arrepender sem antes ser penetrado por esta luz. É importante entendermos isso aqui. Aí eu pergunto, quais métodos são usados pelo Espírito Santo para fazer o homem sentir a necessidade de vir a Deus? Eu destaco aqui, despertar a consciência do pecador. O Espírito Santo pode lembrá-lo, né, do fato de que tem uma natureza depravada, porque o pecado foi transmitido a toda a raça humana, depravação total, quando da queda do homem no Éden. O Espírito pode fazê-lo lembrar de todos os pecados cometidos. Amém? É por isso que nós temos aqui um texto importante, Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao 11, e eu vou ler com você neste momento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu tenho uma frase aqui do célebre príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon, que ele disse, mais facilmente poderia uma rocha chorar ou um deserto florescer do que um pecador se arrepender pela sua própria iniciativa. Amém? E aqui eu tenho um ponto a considerar para encerrar este segundo tópico da lição, que é a salvação foi planejada por Deus Pai, foi consumada pelo Deus Filho no Calvário e hoje ela é operada pelo Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, porque nós fomos alcançados, a nossa mente foi iluminada, nós recebemos a explicação, a orientação do Espírito Santo e estamos aqui hoje levando essas verdades para que mais pessoas venham ser trabalhadas pelo Espírito Santo e entender a máxima da revelação da cruz do Calvário. Queridos, chegamos ao terceiro ponto, e é um ponto importante porque o comentarista vai tratar acerca do cuidado com as imitações. Neste ponto da lição, nós vamos tratar acerca dos movimentos que nada tem a ver com o genuíno avivamento bíblico. Observamos que já nos tempos da era apostólica, no primeiro século depois de Cristo, já existiam movimentos carnais que tiveram que rapidamente serem combatidos e refutados. Ainda mais, imagine nos nossos dias atuais, né, em que nós vivemos, meus irmãos. As imitações do genuíno despertamento que arrastam um grande número de pessoas, a mecanização humana, a retórica enganosa, o poder de persuasão, as técnicas ensaiadas para enganar, ludibriar o povo, né? Nós, os pentecostais, sabemos que nossa ênfase na doutrina da segunda bênção, ou batismo no Espírito Santo e a manifestação do falar em línguas e os dons espirituais, com destaque para a cura divina, exorcismo e profecia, é bíblica. O nosso cremos, ele é bíblico, né? Porém, esse pentecostalismo que muitos apregam por aí tem se afastado muito do pentecostalismo clássico, que já foi distorcido por essas inúmeras ramificações. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa e entendi que no final da década de 1970 e no início de 1980, surgiu uma nova onda de pentecostalismo, conhecida como neopentecostalismo, com uma nova mensagem modificada e também com suas práticas totalmente contrárias, como ao pentecostal clássico, ao pentecostalismo clássico, né? Igrejas que surgiram por aí como a Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, Projeto Vida Nova, Sara Nossa Terra, partiram para os meios de comunicação em massa, com uma mensagem agressiva de poder espiritual ao alcance de todos. Como o emprego de objetos, frases de efeitos, como por exemplo, está amarrado, eu determino, nascemos para ser cabeça, não cauda, tomemos posse,
criaram sistemas de cultos, o neopentecostalismo, campanhas como, por exemplo, correntes de oração, certo? Corredor de oração, cultos temáticos como Quinta-feira da Vitória. Deus pode te dar vitória segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Isso vem de Deus. Criaram o Domingo do Avivamento. Nós estamos aprendendo que não é a mecanização do homem, não é método nosso que produz o avivamento, mas sim vem de Deus no tempo dele, na hora dele. Entendeu? A quarta do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos que foi de repente o batismo. De repente as línguas vieram sobre eles, ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa e que estavam assentados. Né? Nós vamos entender isso. Aí, nessas reuniões, começou a aparecer a questão dos pulos, os gritos, as palmas, né? A unção do riso, e aprendemos que isso é pura carnalidade, como está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, que Paulo já combatia isso na sua época. Tudo isso com o intuito, querido, de mobilizar e operacionalizar a fé. Mobilizar e operacionalizar a fé. Pode isso, certo? Não existe dia para Deus curar, libertar, batizar no Espírito Santo, certo? Deus, ele faz na hora e no dia que ele quer. Isso são imitações baratas de falso batismo no Espírito Santo, entendeu? Até o falso batismo, o falso falar em línguas, né? Nós aprendemos que ele destaca no comentário, o comentarista, acerca de muitos estarem ensinando a falar em línguas estranhas. As línguas estranhas, de fato, é dom de Deus, são dadas pelo Espírito Santo, quando ele quer. Atos 2, verso 4, parte B, está escrito: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É ele que concede. Não é a mecanização humana. Isso não é avivamento, isso é movimento barato e carnal. Mais uma coisa que o comentarista cita aqui, importante, tão atual, é a questão dos afamados shows gospel, né? Com artistas de púlpitos mercenários. Eu fiz uma pesquisa e entendi que no início de 1990 surgiu o movimento gospel, cujo enorme impacto sobre a igreja transformou-a em evento em vez de comunhão com os santos, ou comunhão dos santos. A emoção seria o selo, a emoção, né, de autenticidade do mover de Deus. Perdeu-se a preocupação com a vida consagrada a Deus, com o evangelismo e com a busca dos dons espirituais, em meio às luzes coloridas, gelo seco, grupos de danças pelos corredores. O Espírito Santo teria, preste bem atenção, é importante destacar isso aqui, que promoveu uma queda de luz no bairro para que qualquer um notasse que o culto é pouco mais do que um show. Ainda na década de 90, o comentarista da lição, ele cita isso aqui, ele já combatia com veemência a questão do movimento gospel, né? Esta lição é de 1993 e esse movimento estava com 3 anos na sua ascensão no Brasil e já invadia as igrejas, as Assembleias de Deus. É importante nós entendermos isso aqui, que ele combatia com muita veemência este movimento carnal que surgia camuflado de despertamento espiritual. Imagine nossos dias atuais, irmãos. A situação, né, está muito mais séria. Por isso, nós precisamos, como Igreja de Deus, buscar em sua palavra o direcionamento correto para nossas vidas. Fugir e refutar tais práticas bizarras e mundanas, para não confundir movimento humano com avivamento espiritual. Para que a glória de Deus venha estar sempre no nosso meio. É o fogo ardendo no altar. Como Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3 e versículo 14 da sua segunda carta: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Querido, se o líder hoje usa meios carnais para atrair pessoas para a sua igreja, ele vai ter que usar meios carnais para que essas pessoas permaneçam na sua igreja. Nunca foi tão urgente a palavra que nós estamos aprendendo nesta lição. Uma lição da década de 90 que está trazendo algo muito forte para nossas vidas no ano de 2020. E para concluir, o altar da igreja
precisa ser santo e restaurado para que o fogo do Espírito Santo se manifeste sobre o povo de Deus. Mas o altar também é a vida de cada crente. Não fique olhando para os outros da igreja. Por isso, oremos de olhos fechados para olhar somente Jesus. Examine-se e deixe o Senhor restaurar o altar da sua vida. Deste modo, o fogo do Espírito Santo virá sobre você. E aqui nós concluímos o comentário desta lição. Eu vou fazer de tudo para deixar este esboço, este comentário, certo? Que está rico aqui em referências, em citações para você melhorar a sua aula, daí uma ênfase melhor na sua ministração domingo pela manhã. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo para você clicar e baixar e imprimir e levar para a sua sala de aula domingo. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, porque é importante, né, para o YouTube entender que está valendo a pena o nosso vídeo, que pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. E vejo você na lição de número 4. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.